Dando início, então, à matéria de redes de computadores, nessa aula a ideia é mostrar um panorama das redes de computadores e também da internet. Então, para isso, a ideia é estabelecer um contexto para todo o resto do conteúdo que a gente vai ver nessa disciplina. Então, familiarizar os alunos com a terminologia da área de redes, que vocês vão ver que algumas coisas que vocês conhecem têm nomes mais específicos quando se fala da área de redes. E além do que, a gente vai discutir as inúmeras partes de uma rede de computador sem perder a visão, né, aquela vista do quadro geral, da onde é que isso daí vai estar se encaixando. Dos tópicos que a gente vai estar trabalhando nessa primeira semana, a gente tem todos esses tópicos, mas na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre o que é a internet e a periferia da internet. Então, o que é internet? Como que a gente consegue definir internet? Muita gente fala, internet é aquilo que eu consigo usar para poder ver um vídeo, para acessar um site, para conseguir mandar mensagens. Mas quando a gente fala mais na parte técnica, como definir o que é internet? Normalmente a gente tenta definir inicialmente o que seria uma rede de computador. Então, rede de computador, pela definição, é um conjunto de dispositivos computacionais capazes de trocar informações e partilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação. Mas isso é a definição. O que é visto como uma rede de computador ou o que é a internet para a população em geral, para qualquer pessoa? What is it? This, Jen, is the internet. What? That's right. This is the internet. The whole internet. Yep. I asked for a loan of it so that you could use it in your speech. It's so small. That's one of the surprising things about it. Hang on. It doesn't have any wires or anything. It's wireless. Oh, yes, everything's wireless nowadays, isn't it? So I can really use it in my speech. What if someone needs it? Oh, no. People will still be able to go online and everything. It'll still work. Oh, good. I tell you, you present this to the shareholders and you will get quite a response. Can I touch it? Ooh. It's so light. Of course it is, Jen. The internet doesn't weigh anything. No, of course it doesn't. Nesse vídeo a gente pôde perceber a diferença entre a pessoa que entende, né, do assunto, o técnico, né, no caso aí o próprio nerd que está fazendo isso daí, o Moss, e uma pessoa leiga, que não tem noção nenhuma do que é esse hardware que foi apresentado para ela. Então você vê a diferença, isso é comum. Né, principalmente o pessoal que interage, né, entre saber as coisas e interagir com pessoas bem leigas no assunto, isso daí acontece bastante. E para uma criança, o que é a internet? Sort of like a robot in your house that does lots of things And everything for no money or anything. Yeah. Para quem viu o vídeo todo, não só esse pedacinho que eu apresentei, porque senão vai ficar muito longo, né? Então depois acessem o link aí, vejam o vídeo todo. Mas você pode perceber que para a criança é algo mágico, né? É algo muito diferente ali, onde ele acessa e tem as informações, né? A gente pode ver ali que é muito complicado para eles tentar definir, mas ele consegue saber que é algo que vai gerar e vai produzir aquilo que ele precisa. Então é bem essa definição que a gente tem na visão de uma criança. Mas então, como é que eu vou responder essa questão? A gente tem a parte técnica, né, tem a parte para os leigos. Como é que eu vou responder? Normalmente, o que a gente tenta fazer é o seguinte: descrever detalhadamente os aspectos principais da internet. Então, os componentes que vão conseguir construir isso daí, tanto na parte de software quanto na parte de hardware.
Então, a gente vai acabar descrevendo a internet em termos de uma infraestrutura de redes que fornece serviços para aplicações distribuídas. Tiago, mas não é sistemas distribuídos aqui. Não estou falando disso. Quando a gente fala aplicação distribuída, essas aplicações estão distribuídas em equipamentos diferentes, né? Então, a gente vai estar trabalhando e vendo como é que isso daí vai estar funcionando aí nas redes de computadores na internet. Basicamente, o que a gente tem de internet, né, seria isso. É essa visão que a gente tem. Então, é uma rede de computadores que vai interconectar bilhões de dispositivos ao redor do mundo. Então, a gente tem esse monte de coisa aqui. Basicamente, é isso que a gente enxerga quando a gente vê a internet. Eu vejo que eu tenho o meu laptop, eu tenho aqui os computadores, né? Tenho o pessoal que tem os refrigeradores lá, suas geladeiras conectadas na internet, micro-ondas, eu tenho meu smartphone, né? A gente tem até semáforos de trânsito conectados à internet também. Então, a gente consegue gerenciar tudo isso daí. Então, basicamente, quando a gente fala nesse sentido, a gente está falando de hosts. Vai aparecer muito essa palavra aí durante o curso, hosts. Hosts, para a gente, são os sistemas finais. O que é um sistema final? Isso daqui. É um servidor, né, uma geladeira conectada à internet, né, um laptop, é um desktop, coisas assim. Então, eles vão rodar aplicativos de rede na periferia da internet. Então, aqui, desse lado de fora, pode ver que sumiu essa parte de dentro. Então, a internet está aqui. Como ela funciona, eu não sei. Eu sei que eu conecto o meu dispositivo, o meu host, nessa tal de internet, eu consigo acessar. A partir daqui, eu consigo acessar esse computador aqui ou esse servidor de cá. Então, é isso que ele vai fazer. Porém, especificando um pouquinho mais, o que a gente vai ter? A gente tem também, para fazer essa ligação, a gente tem um cara chamado comutador de pacote. São eles que vão encaminhar os pacotes, né, os pedaços dos dados entre esses computadores. Então, são esses dois símbolos que vão aparecer aqui. Isso daí, para quem não conhece, não está adequado a esse nome de comutador de pacote, é a mesma ideia da gente falar que são aqueles roteadores que vão criar as rotas para a gente. Por isso que eu falei lá no começo que a gente vai ter nomes diferentes para coisas que a gente já conhecia. Por exemplo, switch, roteador, a gente vai ter coisas ali, nomes, então a gente vai estar chamando isso daí de comutador durante o curso. Além disso, a gente tem os links de comunicação para interligar esses roteadores, essas coisas aqui. Então, que link que é? A gente está falando de fibra ótica, né? A gente está falando de cabo de cobre lá, né? Um par trançado, aquele cabinho de rede, está falando de satélite, está falando de Wi-Fi. Tem uma estrutura para a gente poder conversar ali. E algo que vai aparecer também, que muitas vezes fala assim, tem uma taxa de transmissão. O que seria uma taxa de transmissão? É a mesma coisa que a tal da largura de banda, né? Então, muitas vezes fala assim, qual que é a largura de banda aí da sua rede? Minha largura é de 10 megabits, né? Então, qual que é a taxa de transmissão? Então, é isso que a gente vai começar a especificar melhor aqui esses termos. Além disso, o que a gente tem? Além dos links de comunicação, de toda essa parte de roteador, dos comutadores de pacote, nossos sistemas finais, a gente também, né, falando de meios físicos, o que vai acontecer? Como é que eu faço para transmitir isso? Então, o bit vai viajar da origem até o destino, passando por diversos meios, né, de receber e transmitir aí. Pode ser por a parte ótica, então está passando por fibra ótica, está passando por ondas eletromagnéticas, então está através de antenas, através de satélites, está através de um cabo de rede, fio, Wi-Fi. A gente não tem essa noção, mas ele está trafegando, então o bit vai viajar nesse sentido. Além disso, os meios que a gente vai ter vão estar se enquadrando basicamente em duas categorias, os meios guiados e não guiados, né? Então, guiados eu vou ter lá de um ponto a outro, e não guiado, por exemplo, uma torre, né, de transmissão aqui, onde ela não está aqui, ela vai emitir uma onda, né, e aí o dispositivo vai pegar, por exemplo, aqui uma torre de celular ou Wi-Fi, ele não está direcionado, não está guiado para aquele ponto lá. Além disso, alguns exemplos de meio físico, né, que a gente pode falar, que eu comentei já, muitas vezes o cabo, né, um par de fios de cobre trançado ou cabo par trançado, normalmente chamado de cabo azul, que é esse daqui, mas não necessariamente precisa ser azul, tá? Isso daí pode ser verde, preto, tem diversas cores, mas
começou-se com o cabo azul por causa do padrão. Lá no começo, as empresas começaram a utilizar essa cor aí para fabricar. Então, meio que pegou essa história do cabo azul. Além disso, a gente tem cabo coaxial, que é esse daqui, aquele mesmo utilizado para TV, né? Então é bem parecido com isso, mas a gente consegue fazer transmissão de dados também nesse sentido, tanto que o pessoal que tem TV a cabo, né, consegue usar internet por ela tranquilamente. A gente tem cabo de fibra ótica, né, multimodo, tem espectro de rádio terrestre, além de espectro por satélite, então a gente tem diversos meios para poder fazer essa comunicação. Além dessas partes que a gente tem dos links de comunicação, a gente vai ter também a parte da rede. O que a gente fala como rede? Seria uma coleção de dispositivos, roteadores, links, gerenciados por uma organização. Então a gente pode ver aqui, ó, que eu tenho uma rede aqui. Todos esses roteadores, switches e coisas aqui, esses comutadores de pacote, esses servidores, esses notebooks, todo isso daqui está dentro de uma rede. Aqui eu tenho uma rede caseira. Então eu tenho aqui as coisas aqui eu tenho uma rede móvel, eu tenho outra rede aqui que seria dos data centers, dos provedores de conteúdo, tenho outra rede aqui que, por exemplo, nesse caso seria a rede da Oi, a rede da Vivo, né, da Algar. Então a gente tem diversas redes aí. Então cada rede é gerenciado por uma organização diferente ali, que pode ser até a sua casa. Dispositivos que a gente tem, né? O pessoal acha que é só computador. Não, a gente tem diversos dispositivos. A gente tem videogame ligado ali, a gente tem quadros de fotos, né, que eles vão trocando, estão conectados à internet, você não precisa ficar colocando. Antes a gente tinha um esqueminha de colocar um pendrive, de colocar um cartão. Hoje em dia você já tem esses quadros de foto que já estão conectados na internet, você só atualiza lá e ele já vai pegando. Alguns até se conectam direto na internet e pegam fotos da internet para ficar mostrando, né? A gente tem refrigerador conectado à internet, câmeras de segurança, Wi-Fi, você acessa de qualquer lugar, você nem precisa estar ali, ele já conecta num servidor e você consegue ver. Você tem dispositivos, né, aqueles relógios, os smartwatches lá. A gente tem internet, né, os telefones VoIP também, Amazon Echo, tem vários desses esquemas aqui. Esse daqui no caso é da Amazon, mas a gente tem vários, tem da Google, tem da Apple, tem diversos para fazer essa interação aqui. A gente tem carros conectados à internet, bicicletas conectadas à internet, tanto que você escaneia um QR Code para poder usar isso daqui, ele já libera, ele já cobra na sua conta. Essa parte dos scooters ou as patinetes, né, elétricas lá, isso daí em cidades maiores a gente tem bastante. Você vai lá, escaneia um QR Code com o seu celular, ele libera e você está usando isso daí. A gente tem coisas também muito úteis assim, né, do tipo uma torradeira que está conectada na internet e ela já sai a própria imagem, se está sol, se está chovendo, se está nublado, então você já vê na sua torrada ali esse tipo de informação. Algumas descrições dos componentes da rede que a gente precisa ter essa noção, né? Então a gente tem lá hosts, são sistemas finais, enlaces de comunicação são aqueles links, o que vai ligar. E os comutadores de pacote a gente vai estar falando sobre roteadores ou switches. Então esses termos aqui são os termos que vão aparecer na literatura, para a gente poder entender melhor esses pontos. Então, o que vai acontecer? Equipamentos ou sistemas finais são conectados entre si por enlaces, né? Então aqueles links de comunicação, e computadores. Então eu tenho meus roteadores e switches, né? Então meus computadores de pacote. Há muitos tipos de enlaces de comunicação, como a gente disse. Tem o cabo coaxial, fio de cobre, fibra e todos isso daí. Enlaces diferentes podem transmitir dados em taxas diferentes. Então eu vou ter lá, muitas vezes eu tenho conectados uma fibra ótica a 1 gigabit a 100 gigabits, né, diferente de um roteador Wi-Fi lá, né, aquele que a gente vai ver que não é bem um roteador, mas a gente tem lá nosso roteador Wi-Fi, que ele não vai chegar a 100 gigabits. Você tem uma taxa de transmissão ali, é bem diferente de um para o outro. Os dados, então, são transmitidos entre sistemas finais, que são usualmente chamados de pacote. É isso que a gente vai aparecer na literatura. Ah, então você está transmitindo um pacote, realmente. Então, na área de redes, a gente vai usar muito esse termo chamado pacotes.
Então, o comutador de pacote encaminha o pacote que está chegando em um dos seus enlaces de entrada. Então, um link, enlaces é link, então um link de entrada para um link de saída. Então, o roteador e comutadores de camada de enlace, os switches, né, vão trabalhar nesse sentido aí. Então, o roteador vai trabalhar no núcleo da rede e os switches na parte da rede de acesso, onde a gente vai conectar na internet. E a sequência de enlaces de comunicação que um pacote percorre é conhecido como rota, ou então caminho. É isso que ele vai acabar aparecendo para a gente.